A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda, poderosa e maravilhosa. Estamos trabalhando no livro de Josué, mas hoje o Senhor me deu outro direcionamento. Vamos falar da tentação de Jesus, lá em Mateus 4, do 1 ao 11, depois Tiago 4, 7 e 1 Pedro 5, 8, onde o tema é: a tentação é para nos fortalecer. Se você está sendo tentado em alguma área, é para buscar o Senhor. É para orar, louvar e jejuar e o Senhor dá livramento. Não é para lhe destruir. O inimigo pode vir com prato, mas o Senhor vem com agir, vem com milagre. Agora cabe a mim e a você vigiar. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Então temos que se esconder debaixo das asas e do esconderijo do Altíssimo. Porque se Satanás fez isso com Jesus e comigo e com você, não é verdade? Então lembre-se, a tentação é para nos fortalecer. Mateus 4, a partir do 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja que não foi o diabo que chegou e levou ele, não. Foi o Espírito de Deus, o Espírito Santo que levou ele. Para ele tentar, mas era o propósito. Ele tinha que passar pelaquela situação para ensinar a mim e a você que o inimigo não respeita ninguém. Porque se não respeitou o Filho de Deus, não vai respeitar eu e você. Cuidado nas patotinhas, nas conversinhas onde você anda. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia também diz fugir da aparência do mal. Você sabe em outras épocas como você era, o que você fazia, onde você estava. Então, fuja da aparência do mal. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Veja que Jesus não foi de qualquer jeito. Ele estava jejuando. Ele foi em jejum. Não brinque com a cilada do adversário. Mate sua carne. Sempre lendo a palavra. Jejue pela sua vida espiritual. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Veja como ele é audacioso, desaforado, desrespeitoso. Não respeitou Jesus. Ele foi para tentar. Mas Jesus foi ali porque o Espírito de Deus levou ele. Jesus permite muitas situações na minha e na tua vida. Não é para a gente cair. Não é para a gente deixar Jesus. É para a gente louvar, orar, ler a palavra com Salmo 91 e jejuar. E depois você vai ver grande será a vitória. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus combateu com a palavra. Então, ande com a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra que mostra os abismos. É a palavra que mostra a tentação. Mas é a palavra que te sustenta e te dá livramento. Aleluia. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo. Veja que ele levou ele na própria cidade santa e colocou ele lá em cima. Por quê? Porque ele não para. Ele está ao nosso derredor como um leão, bramando, rugindo para procurar quem quer tragar. Mas se a gente está orando, clamando, buscando, o Senhor está conosco, andando lado a lado, protegendo e dando livramento. E diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. O inimigo conhece a Bíblia. Ele usou Salmo 91, 11, que o Senhor envia anjo ao nosso respeito para nos guardar e nos livrar de todo o mal. Mas a gente tem que estar vigilante. Quando a tentação vir, Senhor, me socorra. Senhor, me dê livramento, se é no trabalho, na faculdade. Jesus, venha cá. Eu não posso terminar, eu quero terminar minha faculdade, mas me livre dessa situação. E o Senhor cria uma situação e te livra. Porque o poder, a grandeza, a honra e a glória está com Ele. Ele diz: clama a mim e te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ele não sabe. Não é só para ficar chorando ou querendo ceder. É para buscar a face do Senhor. É para orar, e grande é o livramento.
Disse Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Às vezes a gente tenta, dizendo, olha para ali, querendo estar ali. Às vezes a gente tenta Jesus andando em lugares que em outra época a gente não dava testemunho. Se você dançava, como é que você vai pregar numa danceteria? Se você bebia, fumava, como é que você está perto de pessoas assim? Onde a Bíblia diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem orientação para tudo na palavra. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Você notou que ele só levava Jesus para altos montes, a segunda vez, e mostrando tudo? Quantas vezes o inimigo não quer lhe mostrar coisas lindas, que a carne gosta? Mas o Senhor disse a Nicodemos que a carne só presta por fogo. O que vivifica a alma é o espírito. Não brinque com fogo. Cuidado com as amizades. Salmo 1 fala da roda dos escarnecedores. Se ali tem pessoas que não glorificam a Deus, cuidado para não te oferecer um copo de bebida e depois ele mesmo vai te apontar. Disse, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Dá o quê se ele não tem nada? Se ele veio para matar, roubar e destruir, é o pai da mentira. A Bíblia diz que o Senhor tem a chave da morte e do inferno na mão. Está lá em Apocalipse. Ele é tão desgraçado que nem a chave da casa dele ele tem. E por que você dá ouvido a ele? Está repreendido em nome de Jesus. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. A Bíblia diz que o Senhor não divide a honra e a glória dele com ninguém. Não adore outros deuses dizendo que foi Deus que mandou, que não foi. Se Deus abriu a porta para você aí, é para você fazer a diferença. Não é para você cair na gandaia e dizer que foi Deus, não. Porque Daniel vivia na Babilônia, mas a Babilônia não vivia dentro dele. José vivia no Egito, mas o Egito não vivia dentro dele. A diferença é aí onde você está. Então o diabo deixou e chegaram os anjos e o serviram. Entendeu que ele estava jejuando. Aí quando passou aquela fase, os anjos veio e serviram ele. Tem anjos protegendo a mim e a você. Mas se a gente estiver ligado no céu, se a gente estiver pedindo socorro ao Senhor em qualquer situação, se a gente não estiver cedendo à tentação, e não cede à tentação é orando, é buscando a face do Senhor e jejuando. Aqui em Tiago 4, olha o que diz o verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando a gente se sujeita a Deus, a gente escuta a sua voz. A gente ora, a gente louva, a gente jejua, a gente lê a palavra. A gente está resistindo ao diabo, clamando por Jesus. E ele foge de mim e de você. Para isso é necessário a gente fazer a nossa parte. Porque a parte que eu e você tem que fazer, o Senhor não vai fazer, não. Olha o que diz aqui em 1 Pedro 5, verso 8. Presta atenção. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Ele vive ao nosso derredor, buscando, clamando. Olha que coisa séria, buscando ao nosso derredor e bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se eu e você não vigiar, ele traga. Porque se ele levou Jesus, se o Espírito de Deus levou para ele tentar, e ele não pensou duas vezes, sabendo que era o Filho de Deus que estava ali, e comigo e com você, o que ele não faz? Não brinca com fogo. Lembra que a tentação é para nos fortalecer. Como, Beto? A tentação é para nos fortalecer. A gente ora, está buscando. A gente jejua, está matando a carne. A gente lê a palavra, está olhando para o dono do mundo e aprendendo e escutando os ensinamentos dele. Aí o Senhor vai dando livramento, protegendo, a gente vai passando nas provações e daqui a pouco grande é a vitória. Em nome de Jesus, vigia. A paz do Senhor.